Numa noite antiga, quando a lua ainda parecia maior sobre os cafezais do interior do Brasil e o vento arrastava o cheiro forte da terra molhada, o menino africano era arrancado de sua aldeia sem entender exatamente o que estava acontecendo. Gritos, correria, fogo ao longe, homens armados, cordas, correntes, choro. Antes que pudesse decorar o último contorno do rosto da mãe, ele já estava amontoado no fundo de um porão de navio, cercado de corpos assustados e doentes, ouvindo ao mesmo tempo o barulho do mar e os lamentos dos que sabiam que talvez não sobrevivessem àquela travessia. Esse menino, que tinha um nome em sua própria língua, um nome que o ligava aos ancestrais, à sua terra e às suas divindades, veria esse nome ser apagado pouco tempo depois. Ao chegar ao Brasil, recebeu um nome português qualquer, mais fácil para o senhor pronunciar, alguma coisa como Roque, José, Antônio. Pouco importa, porque, à medida que os anos passassem, esse nome também seria engolido por um outro, aquele pelo qual gerações inteiras viriam a conhecê-lo. Pata Seca, o escravo que, segundo a voz do povo, dormiu com mais de 200 mulheres e deixou espalhados pelo interior filhos suficientes para encher uma pequena cidade. Antes de continuar essa história, já aproveita que você está aqui imerso nesse relato e faz uma coisa importante. Se inscreve no canal agora mesmo e já deixa o like nesse vídeo. Feito isso, vamos voltar lá para as fazendas do século XIX, porque a vida desse homem não foi só lenda. Foi dor, foi violência e, ao mesmo tempo, resistência involuntária gravada no corpo. A paisagem que recebeu aquele menino africano, anos depois transformado em homem, era a do interior paulista ou mineiro, numa época em que as fazendas de café cresciam como feridas abertas na terra vermelha. Filas de escravizados desciam ainda de madrugada para os cafezais, com o orvalho preso nas folhas e o chicote preso no cinturão do feitor. No começo, Pata Seca era apenas mais um entre tantos, magro, alto demais para a média, com pernas muito compridas, pés finos, rosto alongado, ossos aparentes sob a pele escura. Foi essa magreza esquisita, essas pernas que pareciam estacas, que começaram a lhe render, a boca miúda, o apelido que o marcaria para sempre. Olha lá, a Pata Seca vindo no caminho, dizia um escravizado mais antigo, meio em brincadeira, meio em zombaria triste, apontando aquele corpo que, de longe, parecia quase um espantalho caminhando. O apelido foi pegando, primeiro entre os cativos, depois entre os feitores, até chegar à boca do senhor, que ria, achando graça, enquanto anotava em sua cabeça que aquele rapaz tinha um corpo diferente, uma resistência incomum ao trabalho pesado e nenhuma doença aparente. No começo, a vida de Pata Seca seguia a rotina brutal e previsível da escravidão. Ele dormia em senzalas superlotadas, sobre tábuas ou diretamente no chão, acordava com o galo e com o berro dos feitores, comia restos de comida, angu, feijão mal cozido, pedaços de carne gordurosa quando tinha sorte. Passava o dia nos cafezais, curvado, as mãos calejadas colhendo grãos, o sol queimando a nuca, o suor escorrendo pelo corpo inteiro, misturado à poeira. À noite, às vezes havia um pouco de respiro. Na senzala, os africanos cantavam baixo, partilhavam histórias de suas terras, ensinavam uns aos outros palavras em línguas diferentes, faziam preces escondidas para orixás e ancestrais, lembravam comidas que nunca mais viriam, festejos que jamais participariam de novo. Em algum momento dessa trajetória, enquanto o menino virava homem e os músculos se desenhavam por baixo da pele fina, o senhor começou a observá-lo com um olhar que não era apenas o do dono de escravos avaliando um trabalhador. Era o olhar de quem, acostumado a criar gado, enxergava ali um potencial reprodutor. O raciocínio do senhor de engenho era frio, simples, criminoso. Cada criança nascida do ventre de uma mulher escravizada era automaticamente propriedade dele. Em vez de gastar dinheiro comprando mais cativos no mercado, ele podia produzi-los em casa, explorando o corpo de homens e mulheres como matriz de lucro. Entre tantos, Pata Seca destacava-se pelo porte físico, pela resistência, por não ter deformidades aparentes, talvez por não demonstrar, diante dos brancos, sinais de rebeldia explícita. Foi assim que, numa noite qualquer, depois de um dia de trabalho, quando ele imaginava que finalmente poderia deitar no canto da senzala e descansar, um feitor apareceu na porta, chamou pelo apelido que já tinha se consolidado e mandou que ele o seguisse.
Pata Seca caminhou pelo terreiro escuro, sentindo a terra fria sob os pés, o coração acelerado sem saber o motivo. O feitor abriu a porta de uma pequena construção lateral, um quarto improvisado, mal iluminado por uma lamparina, e lá dentro estava uma mulher escravizada, também assustada, também em silêncio. Não houve explicações longas. O feitor disse em voz seca que o Senhor queria filhos, muitos filhos, que aquela mulher estava ali para isso e que ele, Pata Seca, devia fazer a parte dele. A mulher mantinha os olhos no chão, o corpo duro, como se quisesse desaparecer. A princípio, Pata Seca não entendeu completamente o que se pedia. O medo, a vergonha, a estranheza eram maiores do que qualquer desejo. Mas o feitor não era paciente. Ameaçou com um chicote, insinuou punições, lembrou que, naquela fazenda, vontade de escravo não valia nada. O que aconteceu ali, naquela primeira noite, não foi um encontro de dois corpos que se escolhem, foi a inauguração de um programa de estupro sistemático, planejado e administrado por um senhor branco que via seu lucro crescer à medida que os ventres das mulheres aumentavam e novas crianças enchiam as senzalas. Pata Seca, ainda jovem, experimentou na própria pele a sensação de ser forçado a fazer aquilo que, em qualquer outro contexto, seria íntimo, sagrado, ligado ao amor ou, no mínimo, à escolha. A partir dessa noite, isso virou rotina. De tempos em tempos, ele era tirado da senzala e levado para outro quarto, outra mulher, outro olhar que misturava medo, resignação e talvez raiva, não dele, mas do sistema que os engolia. Às vezes eram africanas recém-chegadas, outras vezes eram crioulas nascidas na própria fazenda. Algumas tinham marcas de choro recente no rosto, outras olhavam para o nada, como se tivessem desligado a alma para suportar. O Senhor, lá de cima, orgulhava-se de seu plano. Dizia aos vizinhos que tinham um escravo forte, bom de trabalho e bom de cama, como se estivesse falando de um animal de reprodução. A fama do tal Pata Seca começou a se espalhar pelas fazendas vizinhas, primeiro em tom de cochicho, depois em tom de piada masculina entre senhores que, em reuniões, riam e exageravam números, vangloriando-se de quem produzia mais crianças com seus escravos. E, assim, sem que ele pudesse fazer nada, o corpo de Pata Seca foi sendo transformado em lenda. Com o passar dos anos, o número de filhos atribuídos a ele crescia em proporções que beiravam o inacreditável. Diziam que já eram 20, depois 50, depois 100, até que a história virou 200 filhos de 200 mulheres diferentes. Ninguém anotou em um livro todos os nomes, ninguém registrou oficialmente essa genealogia, mas, de boca em boca, o número ficou gravado. A cada criança que nascia com estatura um pouco acima da média, pele muito escura, traços lembrando aquele homem magro de pernas compridas, alguém dizia: "Esse aí é filho de Pata Seca." E, assim, uma teia de parentesco se desenhava invisível pelo interior, ligando crianças que cresciam sem saber quem era exatamente seu pai, porque, para o sistema, pai, mãe e família eram ideias secundárias. O importante era ter braços para colher café, cortar cana, carregar sacos, cuidar do gado. A paternidade de Pata Seca era ampla, mas também profundamente negada. Ele gerava filhos para o Senhor, não para si. Por dentro, ninguém sabe exatamente o que se passava na cabeça dele. Podemos imaginar, porque a história oficial não se preocupou em registrar sentimentos de escravizados. Talvez, em alguns momentos, Pata Seca sentisse vergonha, desejasse sumir, tivesse nojo de si mesmo, mesmo sabendo, lá no fundo, que ele também era vítima. Talvez, em outras noites, exausto, ele simplesmente desligasse a mente, repetindo mecanicamente um ato que já não tinha nenhuma ligação com o afeto. É possível que, entre tantas relações forçadas, tenha havido alguma em que um sentimento diferente se insinuasse. Uma mulher com quem ele tivesse mais afinidade, uma conversa rápida antes do ato, um olhar compartilhado que dissesse "nós não somos culpados disso", uma mão segurando a outra por mais tempo, como se a humanidade quisesse resistir à desumanização. Mas mesmo esse lampejo de afeto estaria sempre cercado pelo fato brutal. Eles estavam ali porque alguém decidiu que seus corpos eram máquinas e seus ventres, fábricas. Enquanto isso, a lenda crescia. Os próprios escravizados, que conheciam a dor por dentro, às vezes contavam a história de Pata Seca em tom de espanto, tentando entender como um homem podia aguentar tanta coisa.
Alguns o admiravam pela resistência física, outros o olhavam com um misto de pena e distanciamento, como se ele fosse um escolhido ao mesmo tempo para o privilégio macabro de não ser vendido facilmente e para a condenação de ser usado de maneiras que poucos conheciam. Com o tempo, o apelido já não se referia só às pernas magras e aos pés finos. Pata Seca virou sinônimo de o reprodutor. Em noites de pouca vigilância, à luz de fogueiras escondidas, africanos mais velhos advertiam os mais novos sobre o destino daquele homem, como quem conta uma história de terror real. Cuidado com o que o Senhor vê em você. Se ele gostar do seu corpo, você não vai ser só braço de trabalho, vai ser também instrumento de outra coisa. Nas casas grandes, senhores e senhoras incorporavam a presença de Pata Seca de forma diferente. Os homens o viam como ferramenta de enriquecimento. As mulheres brancas, muitas vezes conscientes das traições de seus maridos com escravas, encaravam aquele africano alto com um misto de nojo, medo e curiosidade. Nunca se aproximavam demais, mantinham a distância e o olhar duro, como se quisessem reforçar a fronteira entre gente e peça, entre família e propriedade. Os filhos brancos do Senhor, criados vendo aquele escravo circulando pela fazenda e sabendo da fama que lhe atribuíam, cresciam naturalizando o absurdo. Para eles, era normal que aquele homem fosse chamado para fazer filhos com as escravas. Era normal que crianças nascessem sem pai reconhecido, mas com dono declarado. Era normal que irmãos e meio-irmãos fossem separados, vendidos, trocados, como se fossem bezerros. Esse normal envenenaria as gerações futuras, criando raízes profundas de racismo, machismo e desumanização. Um dos aspectos mais cruéis da história de Pata Seca é justamente a forma como, com o passar do tempo, a narrativa foi sendo distorcida. Em vez de ser lembrado como vítima de um programa de estupro organizado, ele passou a ser citado, muitas vezes, como uma espécie de herói sexual, um garanhão lendário. Homens, em rodas de bar, repetiam a história com um riso fácil, dizendo: imagina só, o cara pegou 200 mulheres, como se aquilo fosse motivo de inveja, como se ele fosse um Dom Juan negro da roça, um conquistador irresistível. Essa versão deturpada, que atravessou décadas, apaga o sofrimento das mulheres, ignora o terror que elas sentiam ao serem obrigadas a deitar com um homem escolhido pelo Senhor, apaga também o fato de que o próprio Pata Seca jamais teve o direito de dizer não. Ao transformar um estupro coletivo em proeza sexual, a sociedade revela o quanto ainda carrega, escondida, a mentalidade escravista de olhar para o corpo negro como objeto de prazer e não como corpo de sujeito. Mas, se a história foi deturpada em muitos ambientes, em outros ela sobreviveu como alerta e como memória de dor. Em comunidades rurais, descendentes de escravizados contavam a seus filhos e netos. Seu bisavô dizia que era filho de Pata Seca. Sua avó falava que o pai dela era daquele escravo que o Senhor usava para fazer filho em todo o mundo. Esses relatos, passados de geração em geração, foram construindo uma espécie de árvore genealógica espalhada, feita mais de palavras do que de papéis. Havia famílias inteiras que, sem saber exatamente quantos graus de separação existiam, se reconheciam como parentes de Pata Seca. Em muitos casos, essa identificação vinha carregada de orgulho. Orgulho por descender de alguém que, apesar de tudo, sobreviveu, resistiu, multiplicou-se, fez com que o sangue africano continuasse correndo forte naquelas terras. Em outros casos, vinha misturada a vergonha silenciosa de saber que essa mesma multiplicação se deu pela via da violência. O tempo foi passando, o tráfico negreiro foi oficialmente proibido, as pressões pela abolição aumentaram, mas, nas fazendas, a vida seguia quase igual. Pata Seca envelhecia. Os ossos continuavam finos, mas o corpo carregava agora não apenas a magreza, e sim as marcas de uma vida inteira de trabalho forçado. Cicatrizes de chicote nas costas, calos grossos nas mãos, rugas profundas ao redor dos olhos. A frequência com que o Senhor o chamava para cumprir a função de reprodutor começou a diminuir, seja porque sua idade já avançava, seja porque havia novos corpos jovens à disposição, prontos para serem igualmente explorados. No entanto, a descendência já estava feita. Pelas senzalas e corredores da fazenda, circulavam jovens e crianças com traços que lembravam o velho escravo, altura, formato do rosto, tom de pele. Muitos o chamavam de pai em silêncio, no coração, porque a palavra em voz alta não fazia sentido naquele mundo em que o dono era o Senhor, não o genitor. Quando, finalmente,
Veio a abolição oficial, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Pouca coisa mudou de imediato para Pata Seca e os seus. Diziam que eram livres, que ninguém mais podia possuí-los como propriedade, mas eles continuavam sem terra, sem dinheiro, sem escola, sem direito a nada além da própria força de trabalho. Alguns fazendeiros, para garantir a continuidade da mão de obra, fizeram ofertas ilusórias, deixavam que os ex-escravizados continuassem nas mesmas terras, agora como colonos, meeiros, agregados, recebendo em troca de sua força o direito de ocupar um pedaço mínimo de chão, sempre endividados, sempre presos por laços econômicos ao antigo senhor. É possível que Pata Seca tenha vivido algo assim, um velho escravo transformado em homem livre, mas ainda dependente da boa vontade de quem o explorou durante toda a vida. Alguns relatos orais falam de um pequeno barraco de madeira onde ele teria passado os últimos anos, cercado de filhos e netos que iam e vinham, trabalhando ora na antiga fazenda, ora em propriedades vizinhas. Se ele teve um túmulo com nome escrito, poucos sabem. A maioria das versões diz que foi enterrado em cemitério simples, talvez em cova rasa, sem lápide, como tantos negros e pobres naquele Brasil recém-liberto. O corpo se foi, virou terra, mas o nome, ou melhor, o apelido, ficou pairando no ar, passando de boca em boca. Em algumas regiões, apontam um lugar e dizem, ali era a fazenda de Pata Seca. Em outras, mostram uma árvore centenária e juram que ele descansava à sombra dela nos fins de tarde. Esses pontos no espaço funcionam como âncoras da memória. Mesmo quando a história é contada com exageros, mesmo quando parte dela se mistura à fantasia, há sempre um núcleo de verdade pulsando ali. A lembrança de que existiu um homem usado como animal de reprodução e de que esse uso não foi exceção, mas parte da lógica de um sistema inteiro. A partir do século XX, com o crescimento das cidades e o início das pesquisas sobre a escravidão sob uma perspectiva mais crítica, alguns historiadores, jornalistas e curiosos começaram a ir atrás dessa figura. Perguntavam em vilas e fazendas antigas, entrevistavam idosos, procuravam em igrejas registros de batismo e casamento que mencionassem o sobrenome atribuído a ele, cruzavam dados, tentavam, de algum jeito, separar o mito do fato. Descobriram, em muitos casos, que a figura de Pata Seca não estava presa a um único lugar. Havia quem jurasse que ele viveu em tal cidade, enquanto outros o situavam em outra região. Esse deslocamento geográfico da lenda reforça a ideia de que, mais do que indivíduo, ele se tornou símbolo. Simbolizava todos os escravos reprodutores, todos os homens que tiveram sua sexualidade sequestrada pelo Senhor, todas as mulheres que tiveram seus corpos transformados em campos de plantio de filhos para o lucro alheio. Ao mesmo tempo em que a academia tentava entender, a cultura popular continuava reinventando a história. Em programas de TV, revistas e internet, começaram a surgir matérias com títulos chamativos: O escravo que dormiu com 200 mulheres, a história do maior garanhão da escravidão. Poucos desses conteúdos se davam ao trabalho de explicar que aquilo era estupro, que ninguém ali tinha escolha, que a dor era maior do que o suposto prazer. Faltava contexto, sobrava sensacionalismo. A figura de Pata Seca, mais uma vez, era usada como entretenimento. Vira matéria de curiosidade, quase fofoca histórica. Em alguns vídeos, a história era contada com risos, piadas, comentários maldosos, reforçando a sexualização do homem negro, como se ele fosse naturalmente destinado a esse papel. Em outros, felizmente, vozes mais conscientes começaram a resgatar a seriedade do tema, chamando a atenção para o fato de que a escravidão não foi apenas trabalho forçado, mas também engenharia sexual forçada. Nos últimos anos, com o fortalecimento de movimentos negros e de uma consciência maior sobre racismo estrutural, a narrativa sobre Pata Seca começou a ser revisitada sob outro olhar. Ele passou a ser apresentado como vítima e testemunha de uma engrenagem histórica que atravessa o tempo. Seu nome foi usado para discutir como a escravidão marcou a constituição das famílias negras no Brasil, fragmentando laços, impedindo a formação de estruturas estáveis, transformando pais em sombras e mães em ventres sob vigilância. Ao falar dele, militantes e pesquisadores passaram a falar também das mulheres que o sistema apagou, aquelas 200, 100, 50, seja qual for o número, cujos nomes raramente foram preservados, mas que carregaram nas costas e no ventre o resultado dessa violência.
A história de Pata Seca, contada de forma responsável, exige que se converse sobre essas mulheres, sobre seus choros abafados, seus medos, seus partos, suas perdas de filhos vendidos ou mortos cedo demais. Ao olhar para o Brasil de hoje, cheio de contradições, é impossível não perceber os ecos dessa história. A hipersexualização do homem negro continua viva em piadas, em filmes, em comentários do dia a dia. A ideia de que negro é quente, negro é forte, negro aguenta mais vem diretamente daquele período em que senhores viam seus escravos como máquinas e em que figuras como Pata Seca eram exaltadas pelos mesmos homens que as violentavam. Quando, no presente, alguém ri da história dele como se fosse um feito admirável, está, sem saber, repetindo o olhar do senhor de engenho, enxergando no corpo negro apenas um potencial de performance sexual, e não uma pessoa com sensibilidade, limites, dignidade. Por outro lado, quando descendentes de Pata Seca, reais ou simbólicos, se reconhecem na sua história, também podem encontrar ali uma chave para entender por que suas famílias foram estruturalmente impedidas de traçar genealogias tranquilas, porque há tantos silêncios no passado, tantos buracos nos álbuns de memória. No fim das contas, a história de Pata Seca é menos sobre números, 200 mulheres, 200 filhos, e mais sobre a lógica que tornou isso possível. Um sistema em que um homem podia olhar para outro homem e dizer: "Você vai fazer filhos com todas essas mulheres, porque eu quero", sem que houvesse lei, igreja ou consciência que o impedisse. Um sistema em que mulheres eram entregues à noite como quem entrega um animal para cruzar, sabendo que grávidas ganharam mais valor como propriedades reprodutoras. Um sistema que, ao ser oficialmente abolido, não foi acompanhado de reparação, de reconhecimento, de justiça real. Por isso, quando hoje alguém pergunta quem foi Pata Seca, a resposta não pode se limitar à frase "foi o escravo que dormiu com 200 mulheres". Ele foi o menino arrancado da África, o homem forçado a transformar sua intimidade em trabalho, o corpo explorado até o fim, o pai dos filhos que nunca pôde criar em liberdade, o símbolo de uma engrenagem de violência que precisamos, urgentemente, conhecer para não repetir. Contar essa história em tom de narrativa, como fizemos aqui, é uma forma de devolver a ele um pouco da humanidade que o apelido e a lenda roubaram. Ele não era só Pata Seca, o corpo magro de pernas compridas que se tornou um mito sexual. Ele foi uma pessoa inteira, com medos, desejos, contradições, talvez com sonhos que nunca pôde realizar. Ao lembrar dele, vale a pena fazer algo que o senhor da fazenda jamais fez: olhar além do corpo, além do rótulo, além da fama, e enxergar o ser humano soterrado pela brutalidade de um sistema que transformou sexo em ferramenta de lucro e família em mercadoria. E, se hoje o nome de Pata Seca continua ecoando em tantas bocas, que seja, cada vez mais, como lembrança do que não podemos aceitar de novo, como convite à reflexão e à luta por um mundo em que nenhum corpo seja propriedade de outro, em que nenhuma intimidade seja transformada em negócio, em que nenhum apelido apague a dignidade de um ser humano.